Bom, todas as vezes que eu devo falar sobre a lei da ficha limpa, eu já tenho que começar pedindo logo desculpas, porque não dá para manter uma relação de distância, de imparcialidade, de isenção. Porque é um universo completamente apaixonante para mim. Eu diria que, do ponto de vista das minhas atividades públicas, das coisas que eu fiz fora do meio privado, das minhas relações afetivas, por exemplo, no ambiente público, esse foi o ápice da minha vida, de tudo que eu fiz até agora. Foi uma passagem muito enriquecedora, porque essa passagem ela não tem nada a ver com a conquista de uma lei. A conquista dessa lei foi apenas a parte exterior, mas a parte mais visível do que realmente aconteceu. Eu comecei a me aproximar da visão de que as pessoas poderiam e deveriam mudar as regras eleitorais no final da década de 90. Eu era juiz no interior do Maranhão, numa pequena cidade chamada Alto Parnaíba, que fica bem perto da cidade de Balsas, onde morava um grande amigo meu que está aqui, o Marcos Grem, que é paranaense e voltou a morar aqui em Curitiba. Foi quando eu conheci. Ele mais ou menos testemunhou o período em que eu comecei a me aproximar dessas causas. E eu descobri, aprendendo com uma pessoa chamada Chico Whittaker, que foi mencionado por um amigo dele que está aqui hoje, que esses movimentos não são feitos para conquistar leis. Esse movimento é feito para mobilizar as pessoas. É um movimento para retirar as pessoas da inércia, utilizando a maior liga que pode haver numa sociedade, que é a coincidência de pontos de vista, a conjunção de ideias. Então, quem concordaria com a ideia de que é válido comprar votos para eleição, numa eleição? Ninguém. Mas até 99 não havia uma lei que dissesse claramente, que autorizasse claramente a Justiça Eleitoral a afastar da disputa quem comprasse votos. Muito simples. Mas quem é que falaria a favor da compra de votos? Ninguém. Mas, ao mesmo tempo, no parlamento ninguém fazia nada para que houvesse uma lei mais rigorosa contra a compra de votos. Então, quando a sociedade quis se mobilizar, se mobilizou e fez a primeira lei de iniciativa popular, a Lei 9.840, de 29 de setembro de 1999. E depois, 10 anos depois, no mesmo dia 29 de setembro, em que a Lei 9.840 estava comemorando 10 anos, no mesmo dia, no dia 29 de setembro de 2009, nós estávamos depositando no Salão Verde da Câmara dos Deputados 2 milhões de assinaturas para a iniciativa popular da ficha limpa. Ela foi aprovada, não sem grande rejeição, não sem grande resistência dentro da Câmara dos Deputados. Teriam várias histórias que eu poderia contar para exemplificar essa resistência. Mas nós tínhamos, por outro lado, uma grande adesão popular, uma gigantesca adesão. Nós tínhamos o apoio da sociedade brasileira como um todo. Na época foi feita pesquisa de opinião de que 95% das pessoas entrevistadas eram a favor da aprovação da lei da ficha limpa. O Brasil todo sabia do que estava se tratando. Nós chegávamos nos lugares. Uma vez eu cheguei no clube, um clube que minha família frequenta no interior do Maranhão, na cidade onde eu tenho a minha base, que é a Imperatriz, e lá tinha uma pessoa coletando assinaturas na porta. E me pediu que assinasse. Aí eu só falei, eu já assinei, mas parabéns, e continue o processo de coleta. Então, por falar nisso, levante a mão aqui quem assinou o projeto de lei da ficha limpa, por favor. Olha como é impressionante. Isso é muito impressionante. Porque muitos não tiveram a oportunidade de assinar apenas porque houve dificuldade de chegar até essas pessoas, por questões geográficas, ou às vezes até por questões relacionadas ao estilo de vida mesmo. Pessoas muito pobres que talvez não tenham espaço na sua agenda para esse tipo de preocupação.
Mas quem tem espaço se preocupou e participou de alguma forma. Todo mundo assinou, ou na internet, ou assinou no formulário físico. Mas a sociedade brasileira participou desse processo e é só por isso que essa lei existe. E é por isso que eu acho que a gente tem que, talvez, fazer um alerta na Organização Mundial de Saúde. Jamil, acho que a gente deveria sair daqui com um alerta, porque nós estamos aqui com um auditório de bêbados, um auditório repleto de bêbados, que fizeram a lei da ficha limpa. Não é? O Brasil é um país de bêbados, porque o Brasil apoia e aplaude a lei da ficha limpa, e às vezes até se incomoda com alguns aspectos dela, porque de vez em quando passam uns assim, mas como é que aquele ali conseguiu passar, né? Porque não podia. Então, o incômodo que existe na sociedade com a lei da ficha limpa é que ela deveria ser talvez ainda mais rigorosa. Então, ela é realmente um produto que, se eu dissesse qual a parte mais importante dela, qual a contribuição mais importante que ela traz, eu diria que não é para o direito eleitoral. Eu fui juiz durante 20 anos. Eu pedi exoneração esse ano para vir para o mundo da liberdade. Como diz um amigo meu, eu saí para sentir o vento da cara. E nesse período que eu passei na magistratura, eu fui muito tempo juiz eleitoral, várias vezes. Inclusive exerci cargo no Tribunal Superior Eleitoral, fui juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral por 2 anos, a convite do ministro Aires Brito. Então, eu sei da importância que a lei da ficha limpa tem para a justiça eleitoral. Os juízes eleitorais não tinham instrumentos para barrar as candidaturas mais grosseiras. Passaram a ter. Nós consertamos uma legislação que não era debatida porque simplesmente ela não servia para nada, porque ninguém ficava detido. Existia uma lei de inelegibilidades que não deixava ninguém inelegível. E curioso que ninguém saía dizendo que aquela lei é que tinha sido feita por bêbados. Porque aquela sim, porque deixava todo mundo passar. Ninguém ficava detido. Agora, na eleição de 2012, a primeira que foi aplicada, ela impediu a candidatura de 900 pessoas. Agora, em 2016, a segunda eleição municipal em que ela será aplicada, ontem um jornalista do UOL me passou os números da primeira leva de sentenças. Mais de 2.000 pessoas tiveram registro indeferido. Delas, mais da metade por causa da lei da ficha limpa. O número cresceu muito. Esses números vão mudar ainda, porque tem recursos. Mas assim como alguns desses podem cair, podem voltar a reconquistar a elegibilidade porque ganhou no recurso, outros que foram declarados elegíveis em primeiro grau também podem perder no tribunal. Pela minha experiência, deve ficar mais ou menos por aí, em torno de 1.100, 1.200 inelegíveis. Então, o número cresceu muito, de 900 para 1.100 ou 1.200. E se não houvesse aquela decisão de pouco mais de um mês atrás, do Supremo Tribunal Federal, permitir que as câmaras de vereadores é que deem a palavra final, mesmo quando os prefeitos atuam como ordenadores de despesa, se não fosse aquela decisão, esse número vocês poderiam multiplicar por 5. Os números da análise prévia da Procuradoria-Geral da República era de que poderia ficar em torno de 5.000 pessoas com registro indeferido, com base na lei da ficha limpa. Mas uma decisão do Supremo fez cair drasticamente esse número. Mas só que, mesmo assim, essa lei, mesmo assim, com essa decisão, ela aumentou o impacto dela nessa eleição. E eu estou muito feliz com a maneira como ela vem sendo aplicada. Acho que é possível tentar reverter essa decisão do Supremo no futuro. Mas eu diria que o mais importante não é isso. A passagem mais importante da lei da ficha limpa, o que ela mais nos ensina, não é no campo do direito eleitoral. O que ela mais nos ensina é no campo da democracia. A lei da ficha limpa é uma lei profundamente democrática. Ela é toda embebida de democracia, porque às vezes nós nos conformamos com a capa, com a formalidade, para atribuir caráter democrático a algo. Quando, por exemplo, o parlamento aprova algo, já se diz que é democrático porque o parlamento aprovou, mas não é necessário, não necessariamente será. Ninguém sabe que conjunção de forças acontece e com que
e com que fundamento e com que objetivos essa conjunção de forças acontece algumas vezes. Mas, nesse caso, nós temos uma lei feita no âmbito do nível de grassroots. Nós fizemos uma lei de baixo para cima. Quando eu falo nós, não do MCCE, nós todos aqui, nós participamos de um caso muito raro na história brasileira, de uma lei feita exatamente das ruas para o Congresso. Num país que tem uma tradição de cima para baixo, nós fizemos algo de baixo para cima, completamente de baixo para cima, a ponto de chegar no Congresso já com uma energia social acumulada tão grande, a ponto de fazer com que todas as resistências fossem barradas e a lei fosse aprovada. Mas a lei foi aprovada com o voto de 284 deputados federais na Câmara. Na Câmara ela passa com 284 votos. Passa por unanimidade. Ora, mas quantos deputados são? 513. Então, que decisão unânime é essa que tem 284 e onde estavam os outros? Eu vou lhes dizer onde estavam os outros. Eles se levantavam do plenário na hora que ia começar o debate sobre a lei da ficha limpa para tentar fazer não dar quórum, porque uma lei complementar à Constituição só passa se tiver a maioria absoluta dos membros de cada casa, o que significa, no caso da Câmara, 254 deputados. O objetivo deles era fazer com que não houvesse o número mínimo para votar. Há um famoso deputado federal com vários mandatos lá de São Paulo, eu não vou dizer o nome dele. Mas, eu não vou dizer porque não precisa. Ele se levantou e estava saindo, eu falei assim, deputado, vai começar o debate sobre a ficha limpa, é muito importante, nós queremos a sua presença. Ele disse, eu já volto, eu tenho algo muito importante lá no gabinete, mas eu já volto com certeza. Aí, é claro que ele não voltou, nunca mais. Ele estava, um ano depois, ele estava dando uma entrevista à Tribuna Independente da TV, se eu não me engano, é da Canção Nova. Eu estava assistindo um programa ao vivo, apresentado pelo Leandro Mazzini. Como eu seguia o Leandro Mazzini no Twitter, ele me seguia também, eu mandei uma pergunta para esse deputado Paulo Maluf. Eu não sou mais juiz, agora eu tenho liberdade para falar essas coisas. Já foi citado aqui hoje? Veja. Aí eu falei assim, Leandro, pergunte para o deputado por que ele foi contra a lei da ficha limpa. E ele, ao vivo lá na televisão, ele falou assim, olha, o doutor Marlon aqui, que é um dos idealizadores da lei, ele me pergunta no Twitter isso. Aí ele respondeu, olha, eu acompanho o trabalho do doutor Marlon há muito tempo, e eu quero parabenizá-lo. Ele faz um trabalho muito bonito, agora dessa vez ele está enganado, porque eu estava lá e votei favoravelmente à lei da ficha limpa. É uma pena que não era no Twitter esse debate que eu podia contraditá-lo lá, né? Mas nessas mídias velhas a gente não consegue. Mas o que acontece é que era bem assim. Outro caso, só para exemplificar, a diferença entre a vontade de resistir e a impossibilidade de resistir. Foi o que nós conseguimos fazer. Não sei com que mágica nós conseguimos, mas nós conseguimos. O Luciano Santos é do MCCE lá de São Paulo, e ele foi para uma entrevista com outro deputado federal. A lei já tinha sido aprovada. Pouco tempo depois, 1 mês ou 2 meses depois. E, antes da entrevista começar, o deputado federal falou para ele, olha, isso é um absurdo que vocês fizeram. Vocês nos obrigaram a aprovar uma lei inconstitucional, uma lei que suprime o direito de participação eleitoral. Isso é um absurdo. Essa lei é uma loucura, isso tem que ser revogada, essa lei, o quanto antes. Mas com uma raiva muito grande. Aí o repórter avisou que já ia ligar a câmera. Ó, começou o programa. Começou o programa, estou aqui com os nossos convidados. A primeira pergunta é para o deputado. Queria saber a opinião dele sobre a lei da ficha limpa. Ele disse, uma das maiores conquistas da democracia brasileira. E eu tenho orgulho de ter lutado pela aprovação dessa lei maravilhosa.
Eu falei, Luciano, mas você também é sangue de barata de ver um negócio acontecer na tua frente. Eu não sei como eu teria reagido, mas o que acontece é que essa é a lógica. O resumo da ópera é esse. Quando a energia popular, social, organizada, mobilizada, chega nesse nível, é impossível deter. É impossível. É esse atributo que só a democracia tem, de permitir que as pessoas se organizem, se pautem por uma determinada causa comum e consigam transcender as barreiras que muitas vezes nos fazem desacreditar. Se eu desacredito de determinadas instituições, eu posso ter uma tendência a não participação. Mas a democracia é justamente o ambiente em que nós conseguimos contornar isso. Nós conseguimos contornar isso de forma civilizada, de forma pacífica, mas de forma eficiente. Claro que é muito pouco a lei da ficha limpa. As transformações que nós precisamos fazer no nosso país são muito mais profundas. Mas eu tenho certeza de que eu participei de um importante momento de demonstração de como nós podemos ir muito adiante, porque a lei da ficha limpa é mais do que tudo, e é isso que é mais importante para mim, uma prova de que nós podemos alterar o estado de coisas sem depender da boa vontade de alguém encastelado no poder. Nós podemos fazer isso. Essa é uma prova pequena, mas é uma prova de que nós conseguimos fazer isso. E é por isso que eu me orgulho tanto de ter participado.